estamos aqui e essa semana a gente está vendo aquele trio de atributos incomunicáveis que eu acho que, de certa forma, a gente pensar em onipresença, onipotência, onisciência, a gente sempre soube que eles eram atributos inatingíveis. Mas o que tem servido muito para mim, o que serviu da primeira vez que eu li o livro, é que talvez as aplicações sobre o quanto a gente tenta de uma forma ou de outra atingir esses atributos é que tem nos surpreendido ou nos impactado. Por exemplo, a gente fala de Deus onipresente, a sua presença ilimitada, e isso confrontou o nosso desejo e a vã ilusão de achar que a gente é capaz de estar totalmente presente em mais de um lugar ao mesmo tempo, com a tecnologia. Falamos sobre Deus onisciente, de conhecimento ilimitado, algo que só Ele tem, só Ele dá conta. E vimos também as nossas mentes, como elas ficam sobrecarregadas de tanto buscar um conhecimento e o quanto isso é uma evidência que a gente não dá conta, né? E hoje a gente vai falar sobre onipotência. Onipotência é o poder ilimitado. Eu tenho baseado essas devocionais nos 2 livros da Jen Wilkin, Incomparável e Renovadas, que são livros que falam, o primeiro, o Incomparável, fala sobre 10 atributos incomunicáveis de Deus, aqueles que só Ele pode ter, e o Renovadas fala dos atributos comunicáveis, aqueles que Deus deseja que nós espelhemos. Muito bem, poder ilimitado. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta, feita pelos pescadores perplexos diante de Jesus, que havia acabado de acalmar uma tempestade, é bem fácil de responder. Quem é ele? Ele é Deus. O seu poder é infinito. Ele é tão poderoso que ele criou o mundo a partir do nada. É difícil para a gente entender o que de fato o poder ilimitado significa, porque nós queremos sempre partir de algum lugar. A gente precisa, na nossa limitação, de um início. Lembra quando a gente falou sobre Deus infinito? A gente precisa de um ponto de partida. Em vários momentos na Bíblia, nós vemos homens perguntando e declarando coisas muito parecidas àquelas que Jó declara no capítulo 26, versículo 14, depois de ter descrito a magnitude da criação e dos feitos poderosos de Deus. Isso tudo é apenas a borda das suas obras. É só um pedacinho. Um suave sussurro é o que nós ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Jó disse isso e a gente também já conversou um pouco sobre isso quando juntamos a ideia do Deus infinito com o fato de que Deus é bom. A evidência da bondade de Deus está presente na criação de forma limitada, de uma forma que nós conseguimos entender. Mas a bondade de Deus ela é muito maior e muito mais incompreensível do que isso. E assim é também, não só esse atributo, mas todos os outros. E a gente pode juntar isso com a ideia desse poder ilimitado que ele tem. O poder ilimitado de Deus também nos leva a refletir no quanto ele é imutável, incapaz de mudar ou de aprender qualquer coisa, porque ele não precisa de mudança, ele não precisa aumentar, diminuir, melhorar o seu poder em algum momento ou diminuir porque está poderoso demais. E pensa só, com base naquilo que a gente viu ontem, se conhecimento é poder, e a gente usa muito essa frase, e no meio acadêmico a gente acaba usando muito isso também, muitas vezes numa completa arrogância, quão poderoso é aquele que detém todo o conhecimento, ou melhor, aquele em quem todo conhecimento tem origem. Não só ele é incrivelmente poderoso, infinitamente poderoso, ele mantém essa característica e esse seu poder por toda a eternidade. Ele não precisa dar uma pausa para se recuperar. Ele não dorme, ele não descansa, ele não precisa. Os 6 dias da criação não cansaram o nosso Deus, de maneira nenhuma. Mas ainda assim, porque ele é bondoso e compassivo e é ciente de que as suas criaturas são limitadas, ele estabeleceu um padrão para que nós, limitados, descansássemos ao final de uma semana. Não porque ele precisava, mas porque ele é bondoso e nos colocou esse padrão. Dizer que ele é todo poderoso, então, é poder assumir com alegria também que o nosso Deus é um Deus forte. Quando vemos alguém que é forte protegendo os mais fracos, a gente fica feliz. Somos muito felizes, inclusive, se nós reconhecermos na nossa relação com Deus quem é o forte e quem é o fraco. Nós somos fracos e a gente pode descansar
nas mãos de um Deus que é forte, que é zeloso e que é protetor. Então nós vemos Deus usando todo o seu poder sempre para o benefício dos outros. E essa é a ideia que nos torna diferentes dele. Não só somos limitados, não temos todo o poder, não temos poder ilimitado, mas com frequência nós temos a tentação de usar qualquer faísca de poder que a gente receba ou que a gente julga ter em nosso próprio benefício e não em benefício dos outros. Mesmo sendo fracos e limitados, Deus dá a cada um de nós força ou poder, se a gente puder dizer dessa forma. E são forças e poderes diferentes. Veja, Ele nos dá, é Deus quem dá, são dele. E por serem dele, tudo aquilo que a gente recebe deve ser usado para dar glória para Ele, não para que a gente pense ser como Ele é. Quando nós enxergamos uma força específica que Deus nos concedeu como um produto da nossa obediência a Ele, ou seja, eu obedeci, por isso eu sou detentora desse poder, a gente vai usar essa força em nosso serviço, ao invés de servir a Deus e os outros. Pense em Sansão, por exemplo. O homem mais forte descrito na Bíblia, ele achava que a força dele vinha de onde? Ele achava que a força dele vinha da obediência de não cortar o seu cabelo. Ele se vangloriava disso e deu no que deu, você conhece a história. Seja qual for a força ou poder que a gente tem, a gente se depara com essa escolha então. Nós vamos usar isso em benefício dos outros ou nós vamos usar isso para o nosso lucro egoísta? Ter poder é bom. Ter vantagem em alguma coisa é agradável ao nosso coração. Será que a gente vê esse poder como uma dádiva, da qual a gente deve exercer uma boa mordomia, ou a gente declara posse sobre aquilo que temos e usa tão somente para a nossa própria glória? Desde que o pecado entrou no mundo, nós buscamos formas em que nós podemos aumentar ou exercer poder em nosso próprio benefício. Em seu livro Incomparável, a Jan Milken destaca 4 fontes principais em que a gente pode buscar obter poder e as implicações de usá-lo tanto para o próprio benefício como também para a glória de Deus. E essas 4 fontes são força física, beleza, riqueza e carisma. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Quando a gente pensa sobre força física, a nossa cultura, e quase todas na verdade, valoriza um corpo forte, um corpo saudável. A gente valoriza isso de tal forma que muitas vezes a gente cai até na idolatria do corpo, uma obsessão pelo corpo forte, saudável. Mas isso também é visível, essa idolatria é visível não só dessa forma, mas também na forma como nós desvalorizamos os fracos e vulneráveis. Nós desvalorizamos os idosos, nós desvalorizamos pessoas com deficiência, desvalorizamos aqueles que ainda não nasceram também. A gente vê isso de uma forma alarmante na forma como a violência doméstica, a violência física na nossa cultura é denunciada comumente entre mulheres e crianças, tradicionalmente possuidores de menor força física. A força física, então, que adora a si mesma, resulta em brutalidade, intimidação. Só que quando ela é usada para a glória de Deus, a força física protege os mais fracos e protege os vulneráveis. Então, quando alguém é dotado de uma força física e usa isso para a própria glória, o resultado é brutalidade. Mas quando eu uso isso para o benefício dos outros, eu protejo as pessoas, eu protejo o outro. Falamos agora há pouco sobre o Deus forte e como é bom se sentir seguro nas mãos de um Deus forte. Receber força física e usar esse poder, entre aspas, em benefício dos outros, é proteger os mais fracos e vulneráveis da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa família, da nossa comunidade. Se a força física é uma dessas fontes, a beleza também é. Nós valorizamos o que é belo aos nossos próprios olhos. Na verdade, as pessoas bonitas, muitas vezes, levam vantagem em alguns lugares simplesmente porque elas são bonitas. Sabendo disso, a indústria faz com que você fique disposto a investir muito dinheiro para você alcançar a beleza física. A gente acaba caindo na mentira de que a beleza exterior ela é suficiente para dar conta da interior também. Produtos que prometem uma alteração na sua aparência, eles vendem isso dizendo que isso também vai mudar a sua autoestima. Ou seja, quando você fica mais bonita, você também se sente melhor.
Isso não é totalmente falso, mas como cristãos que nós somos, a forma como a gente se sente e a nossa aparência não são exatamente os primeiros itens da lista de fatores que nos ajudam a servir a Deus e aos outros da forma como a gente deveria. As pessoas que têm na beleza física a fonte do seu poder, normalmente elas têm pavor de envelhecer. Porque não tem jeito, a idade chega para todo mundo. Você não vai ser capa de uma revista aos 85 anos, pelo menos não uma revista tradicional, talvez uma específica da melhor idade, mas enfim. Quem aposta no exterior para alcançar a felicidade, logo se decepciona. Mas quem investe na beleza interior, que reside num espírito dócil e tranquilo, vai ver que essa não some com o tempo. Então a beleza que nós devemos buscar não é a beleza de fora, e não é a beleza que eu tenho uma aparência melhor e por isso me sinto melhor, mas um espírito dócil e tranquilo que reflete a beleza e a glória de Deus no tratamento, de novo, não de si próprio, mas também no servir a Deus e servir o próximo. A riqueza como uma outra fonte de poder, entre aspas. Os ricos recebem tanto a nossa admiração como a nossa inveja. Nada abre tantas oportunidades no nosso mundo como o dinheiro. Mesmo você não sendo um multimilionário, dono de uma empresa de papel higiênico na atualidade ou algo de valor semelhante no mercado, esses dias eu recebi um meme falando que a Neve tinha comprado a Apple, de tão valorizada que ela tá nesses dias. Você sabe, mesmo você não sendo dono de uma empresa assim atualmente, você sabe o poder que o dinheiro traz. Quer seja porque você tem dinheiro, quer seja porque você não tem. Com dinheiro, você senta nos melhores lugares num show. Você consegue um melhor plano de saúde. Você consegue que seus filhos estudem em escolas melhores. Você usa e compra roupas melhores. A riqueza, ela estratifica a sociedade. Quando se é pobre, não se tem poder sobre nada. Essa é uma triste realidade que a gente sabe quase que intuitivamente. Só que uma coisa que com frequência a gente não percebe é que existe um lugar no meio do caminho em que a riqueza ela é um poder extremamente perigoso e enganoso. E sabe que lugar é esse? É aquele do meio do caminho, assim. Eu não sou pobre, mas eu também não sou um Bill Gates, certo? Eu tô no meio do caminho. Então, tudo que eu tenho é meu, porque eu trabalhei por isso. E eu tenho conta para pagar. Eu mereci isso que eu tenho. E normalmente esse pensamento, ele não atinge os extremos. Ele atinge o meião. Nós no meião, né? Então, como eu não tenho 200 milhões na conta, eu acho que aquela história de dividir, de ser generoso, ela não é comigo. Vamos deixar essa parte para quem realmente tem dinheiro, porque eu aqui tenho conta, o boleto tá vencendo, tá chegando. E é justamente porque a riqueza pode nos dar uma falsa sensação de poder que a Bíblia nos lembra vez após vez que nós não somos donos de nada que nós temos. Tudo que nós temos é dele. Ela nos adverte em relação à ambição pecaminosa, arrogância e à autossuficiência que normalmente acompanha a riqueza ou a sensação de riqueza. Assim como nos dá muitas e muitas instruções de que a gente deve usar os nossos bens para cuidar daqueles que têm necessidade, independente do saldo da nossa conta bancária. Se nós temos recursos financeiros, eles nos foram dados por Deus e eles têm que ser usados, administrados em serviço de Deus e dos outros. Então, independente do saldo da sua conta bancária, a pergunta tem que ser: eu controlo o dinheiro? Eu sou mordomo? Eu administro o dinheiro? Ou ele me controla? A gente tem que usar as nossas finanças para ajudar o próximo e fazer isso com alegria, sabendo que a gente não tem nada que a gente não tenha recebido do nosso Pai. E usar então isso, usar as nossas finanças em benefício dos outros. E por último, uma outra coisa que ela traz como fonte de poder, que eu achei interessante, é o carisma. Também é fato que aqueles de nós que são mais carismáticos, eles têm mais presença, como a gente costuma dizer. Eles levam vantagem em muita coisa, porque eles se sobressaem, eles se destacam. As pessoas carismáticas, elas inspiram outras pessoas.
Quer por seu senso de humor, inteligência, eloquência, às vezes um pouco de cada coisa, tudo junto, misturado. Essas pessoas, elas parecem ter o poder, entre aspas de novo, de te convencer de alguma coisa. Elas te influenciam. Você começa a fazer alguma coisa porque essa pessoa faz também, porque ela indicou, você lê o livro que ela leu, você testa a receita que ela testou, enfim, essas pessoas te ganham. E se antes essas pessoas eram apenas capa de revista, hoje elas se multiplicaram. Ou melhor, ficou muito mais fácil elas aparecerem. Elas estão aí nas redes sociais, milhões de seguidores, arrastando para cima, como a gente brincou ontem. Comprando, e você tá lá seguindo, comprando o molho de tomate que ela compra, querendo viajar para onde ela vai, enfim, efeitos do carisma das outras pessoas sobre nós. Se você tem uma personalidade carismática, você sabe o quanto é tênue a linha que existe entre você querer motivar, influenciar ou manipular. A pessoa carismática pode começar a amar tanto o som da sua própria voz que ela cruza a linha entre comunicar a verdade aos outros e controlar os outros, querendo agir quase como se ela fosse o sol e todo o resto girasse em torno dela. Entre os cristãos, o desafio de pessoas com carisma é manter o foco e usar esse poder, entre aspas, ou dádiva, para atrair as pessoas para Cristo, não para elas mesmas. O foco não somos nós, o foco são os outros, é a glória de Deus. E a gente tem que mostrar isso para os outros. As pessoas que não são, elas têm que cuidar para elas não caírem no perigo de adorar as criaturas e não o Criador. Também é outra coisa importante para a gente pensar. Nesse caso, é trágico quando a gente vê, e tivemos um exemplo recente disso, pessoas que seguiram tão fielmente pessoas carismáticas, que quando essas pessoas abandonam a fé, caem em pecado, ou algum escândalo sobre elas aparece, o mundo dessas pessoas também desaba. É claro que nós também nos aborrecemos com isso. Mas nós não devemos nos esquecer que por mais carismática e incrível que uma pessoa seja, se ela prega a Cristo, a mensagem dela sempre vai ser maior e melhor do que o mensageiro. Como então usar o carisma para a glória de Deus? A gente usa o carisma usando para dar voz às pessoas que não têm, usando para apontar Cristo para as pessoas, nunca para você mesma. Nunca para nós mesmos. O objetivo nosso não é trazer glória para nós. E quando nós somos, de alguma forma, influenciados por um benefício, ou temos a força de talvez achar que nós influenciamos as pessoas, o grande risco é a gente achar que nós somos o centro das atenções. Mas não somos nós. A mensagem é maior que o mensageiro. A nossa mensagem tem que ser maior do que quem nós somos. A gente tem que levar as pessoas a seguirem a Cristo em primeiro lugar, não a nós mesmos. Acho que isso precisa ficar muito, muito claro em épocas de redes sociais, inclusive. Muito bem. 4 fontes de poder que nós frequentemente buscamos e valorizamos. Força física, beleza, riqueza e carisma, eloquência. Agora, para e pensa um pouquinho em Jesus. Por alguns instantes, pense em Jesus. Durante o seu ministério na Terra, Jesus nunca impressionou ninguém ou alcançou favor por conta da sua forma física, por conta da sua força física. A única descrição da sua aparência que você encontrará na Bíblia está descrita em Isaías 53:2 e diz o seguinte: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele não era rico. Ele era de uma família de carpinteiros, nasceu numa manjedoura, não tinha lugar para ele em nenhuma hospedaria. E ele nunca tentou usar dinheiro para conseguir qualquer privilégio. Ele não pagou propina para fugir da cruz. E embora sua mensagem e ministério tenham convencido sim e convertido a muitos, ele escolheu permanecer quieto, em silêncio, diante daqueles que os acusavam. Ele era rei, ele tinha poder ilimitado. Ele podia, pelo sopro da sua voz, fazer todos os seus acusadores virarem poeira. E ele não fez isso. Que poder é esse? Que rei é esse? Jesus foi, em parte, rejeitado pelos judeus porque ele não usou o seu poder divino da forma como eles imaginavam ou da forma como eles esperavam. Ao invés disso, Jesus, que tinha poder ilimitado,
se esvaziou, andou entre nós, humilde, demonstrando o poder divino apenas se esse poder servisse ao propósito maior do seu ministério, e deixando claro que a forma mais clara em que o poder de Deus é evidenciado em nós é em meio à fraqueza e à fragilidade humana. Quando nós deixamos de querer exercer poder, nós deixamos que o poder de Cristo brilhe e opere em nós. Jesus demonstrou perfeita e total confiança na força do seu Pai, detentor de poder ilimitado. Mas e os milagres? Deus Todo-Poderoso, Jesus entre nós, acalmando a tempestade, multiplicando pães e peixes. Às vezes você deve pensar, se eu estivesse lá, se eu tivesse visto isso ao vivo, ao invés de só ler os relatos, aí sim, aí eu não teria dúvida nenhuma. Nós continuamos, quando pensamos dessa forma, nós continuamos a querer que Deus use o seu poder de acordo com as nossas expectativas. Mas não é assim que Deus opera. Não é errado pedir por um milagre, não mesmo. Mas veja, todo o milagre da Bíblia teve por objetivo apontar para o maior milagre de todos. A capacidade do poder de Deus de transformar um coração de pedra em um coração de carne. Não há milagre maior do que esse. Essa é a manifestação suprema do poder de Deus na nossa vida, na minha vida, espero que na sua também. Que milagre foi esse? Que ele quebrantou os nossos corações e nos tornou cientes da nossa condição e da nossa necessidade dele. A verdade do poder ilimitado de Deus é algo assombroso se nós não considerarmos que o Deus onipotente também é um Deus bondoso. Lembra que eu falei sobre isso quando a gente falou da bondade de Deus? Existe conforto, não terror, em associar a verdade contida nesses atributos. O Deus infinitamente poderoso, ele também é infinitamente soberano, controla tudo, e esse Deus infinitamente soberano e poderoso, é infinitamente bom. E é por isso que a gente pode crer que ele fará com que tudo coopere para o nosso bem. Ele tem poder para isso. Dia após dia, a gente tem acompanhado no Brasil e no mundo os efeitos nocivos que o poder abusivo pode fazer e trazer para os relacionamentos humanos, para a saúde do planeta. Tudo consequência de um mundo caído. Mas um dia, Jesus vai colocar fim e ordem em tudo isso. Até lá, a minha oração é que a gente permaneça firme, forte, ancorado no nosso Deus que é forte, um Deus todo-poderoso, e que estejamos prontas para usar toda e qualquer força que Deus nos deu para o bem dos outros e para a sua própria glória. Somos limitadas, mas temos recebido forças e dádivas de Deus. Que Ele nos ajude a usar o poder que vem dessas forças para servir a Deus em primeiro lugar e servir ao próximo. Amém? Pense por uns instantes se você tem usado algo que você recebeu de Deus para benefício próprio e egoísta. Peça a Ele que te ajude a viver como alguém que realmente reconhece que todo o poder é dado por Deus e deve ser usado para a glória dele. E louve a Deus também pela verdade humilhante da sua onipotência e por Jesus ter espelhado de forma perfeita que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Que sejamos instrumentos dele, com aquilo que ele nos der. Amém? Muito bem. Era isso que eu tinha para hoje, para a gente meditar, começar o nosso dia meditando no nosso todo-poderoso Deus. Que ele nos ajude a viver o dia de hoje, reconhecendo as nossas fraquezas, louvando a Deus por elas, porque nós somos fracos, mas ele não é. E que a gente também reconheça que tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe, tudo aquilo que a gente pensa ser uma vantagem que temos, um dom que nós temos, tudo isso vem de Deus. E que a gente use isso para a glória dele ou para o serviço do próximo, tá bom? Terminamos então o trio da onipresença, onisciência, onipotência. Se você está chegando aqui hoje e não assistiu as outras duas ou não assistiu todas as outras, você pode olhar tanto no Spotify, Filipenses 4:8, quanto no IGTV. Todas as lives, incluindo a de ontem, já estão salvas lá, tá bom? Bom dia para todos vocês!